Olá, tudo bom? Eu me chamo Keliane Pinheiro e hoje nós vamos discorrer sobre alguns assuntos voltados sobre a origem do voo e alguns tipos de planeios sobre suas teorias. Então fique ligadinho conosco e vamos lá! Para começar, é importante saber que desde a antiguidade, as aves elas sempre foram muito admiradas pelos seres humanos, seja pelo seu canto, seja pelas suas penas, pelas suas diversidades. Mas algo que chama muita atenção é o seu traço evolutivo marcante, que é a capacidade de voar. Desde então, muitas especulações têm surgido de como essas aves elas conseguiram originar o voo. Desde então, tem surgido muitas especulações acerca de como teria se dado a origem do voo. Um exemplo, Charles Darwin mencionou em seu livro Origem do Voo que as estruturas elas teriam evoluído a partir de um intermediário, ou seja, a asa ela teria sofrido por etapas, algumas modificações, ou seja, uma asa ela teria surgido, evoluído através de um membro anterior, em etapas. Só que em um desses estágios iniciais, ela ainda não tinha a capacidade de voar. Mas, afinal, qual a origem do voo? Existem duas hipóteses para explicar a possível origem do voo, que seria a teoria arborícola e a teoria terrícola. De acordo com a teoria arborícola, as aves ancestrais elas eram trepadoras de árvores, pulavam de galho em galho, em semelhança com os lagartos, macacos e alguns esquilos. O lagarto arborícola draco, por exemplo, ele utiliza asas de pele de cada lado do corpo para planar de uma árvore para outra. O voo das aves teria evoluído de estágios planadores, passando por estágios intermediários, com planeio auxiliado por um voo batido como o Archaeopteryx. Por outro lado, os dromeossauros, dinossauros terópodos emplumados, que se acredita ser o ancestral das aves, eram corredores bípedes terrestres. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a teoria terrícola. A teoria terrícola, ou teoria do chão para cima, afirma que os ancestrais das aves eram, na verdade, corredores bípedes. Estes corredores utilizavam suas asas primitivas para a captura de presas ou derrubá-las no solo, e também utilizavam suas asas para dar pequenos e rápidos saltos para escapar de seus predadores. Além disso, outra utilização de suas asas era que elas serviam como planadores para aumentar sua força de ascensão e aliviar o peso durante a corrida. Um exemplo desse tipo de ave é o Archaeopteryx. Archaeopteryx significa asa antiga. Ele foi um pássaro pré-histórico que viveu durante o período Jurássico. E devido às suas características, ele é considerado um predador de cursor terrícola, pois o mesmo utiliza suas asas para capturar suas presas, por exemplo, insetos voadores, e também para se proteger de contra seus predadores. É isso, pessoal. Olá pessoal, me chamo Joelson Martins e vou agora falar para vocês sobre a teoria da rede de inseto. Então, em meio a nossas pesquisas sobre voo e planeio, nós conseguimos encontrar a seguinte teoria da rede de insetos, que diz que as penas surgiram em animais bípedes. Bípedes são animais que se movem em dois membros, duas patas, dois pés, duas pernas, e que utilizavam seus antebraços para coletar insetos. E como eles ali tinham penas, eles usavam seus antebraços, que continham penas, e que ao saltar para frente para poder esmagar os insetos ou capturar os insetos, eles se sentiam impulsionados, e aí foi onde surgiu o voo ativo, segundo essa teoria. Olá a todos, a equipe já vem trazendo um tema interessante com relação a voo e planeio, e a gente sabe que esse tipo de aves usa esse tipo de mecanismo para se manterem mais tempo no ar
em grandes altitudes e também alcançar grandes distâncias. O voo batido ou alternado para planeio são usados por aves que pesam mais de 140 gramas, que elas batem as suas asas para ganhar altitudes e com planeio, ou seja, elas precisam bater as asas e para que elas consigam planeio elas têm que alcançar uma grande altitude. Há também dois estilos também de voo, que tem umas aves que elas batem as asas, depois fecham bem junto ao corpo, para que assim elas possam ter uma aerodinâmica que permaneçam mais tempo voando. Então elas também podem abrir as suas asas, que faz o mesmo processo, o mesmo procedimento e que consegue ficar o mesmo tempo no ar planando. Também temos o voo planado que é utilizado pelas aves que precisam alcançar grandes altitudes, que se divide em voo planado térmico praticado, que são usados por grandes aves que vivem nos continentes. Elas usam essas correntes térmicas excedentes para subirem, deixando as asas abertas, fazendo com que as manobras não saiam da bolha de ar quente. Temos o voo planado dinâmico, praticado pelas aves marinhas, que tem suas asas bem longas e estreitas, porque a gente sabe que no mar as correntes do vento são desviadas pelas ondas para cima. Então elas se aproveitam dessas correntes para subirem e descerem. Então esses tipos de aves elas conseguem utilizar esses mecanismos, esses meios, para que assim elas possam se locomover em grande distância e também ficarem em grandes altitudes. Então esse aqui foi um pouco mais que eu passei para vocês com relação a voo planeio. É algo interessante das aves. A gente sabe que outras aves também que fazem procedimentos incríveis no ar. Então tem também um exemplo também muito interessante também da beija-flor, que é um tipo de pássaro que consegue ficar voando praticamente que parado e tem batimento de asa muito rápido. Inclusive eles falam que as asas ela tem um mecanismo próprio de energia própria. Então essas asas é tipo como elas tivessem uma fonte de energia separada do corpo do animal. Então é bem interessante esse tipo de ave. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre voo e planeio, que é basicamente o estilo de voo das aves, que vão ser o voo batido. O voo batido vai ser utilizado pelas aves que possuem as asas curtas em relação ao seu corpo, como é o caso do beija-flor. Como ele vai possuir essa peculiaridade, das suas asas serem curtas em relação ao seu corpo, então ele vai precisar batê-las constantemente para se manter no ar e para atingir determinada altitude que ele queira, para ele se alimentar do néctar das flores. Nós temos também o voo planado. O voo planado ele é utilizado pelas aves que atingem grandes altitudes, que possuem asas largas e grandes em relação ao seu corpo. São basicamente proporcionais ao seu corpo as asas dessas aves. Então, eles vão se manter ali com as asas abertas em determinada altitude, não pode ser nem tão alto, mas também nem tão baixo. Então, eles vão aproveitar as correntes de vento para se manter no ar. Assim, não haverá muito gasto de energia. Ele não precisa bater as asas, Ele não precisa bater as asas. Ele vai conseguir só ficar ali com as asas abertas, mas para ele se manter ali, esses animais, essas aves, eles vão precisar fazer vários movimentos aerodinâmicos ali, para se manter nessa corrente de vento. Bom, tanto o urubu quanto a fragata vão utilizar esses movimentos. Também diversas aves de rapina e também aves marinhas utilizam bastante. Bom, dentro desse voo planado, existem outras castas, como o voo planado térmico, que vai ser utilizada pelos urubus, como é o caso do urubu cabeça preta, e também outras aves de rapina vão utilizar esse tipo de voo térmico aí. Bom, o voo térmico consiste com as asas abertas, utilizando as correntes de vento, que nesse caso vão ser correntes de vento de ar quente, vai ser uma bolha de ar quente que vai estar em ascensão, vai estar indo para cima, e ele vai conseguir se manter nela, fazendo movimentos circulares. Já que é uma bolha, ele vai ficar meio que rodeando ali ela, entendeu?
então ele vai conseguir grande altitude, ele não vai ver muito gasto de energia, e essa vai ser o tipo de voo dele, do urubu cabeça preta, que é um grande, digamos que é um grande exemplo, né, da utilização desse voo. Nós temos também o voo planado dinâmico. Bom, o voo planado dinâmico vai ser utilizado por diversas aves marinhas, como é o caso da gaivota aqui, nós temos aqui o exemplo. Bom, como a gaivota possui as asas curtas em relação ao seu corpo, podem ser longas, mas são curtas. Então ela precisa desse voo dinâmico. Ela vai aproveitar bastante também as correntes de vento, que vão ser as correntes de vento que vão estar dispostas ali meio que ao mar, na orla do mar, e a praias. Bom, essas correntes de vento elas vão se chocar com as ondas e vão ser desviadas para cima, fazendo um movimento que é semelhante a uma mola, um movimento quase que circular. Eles vão aproveitar essa corrente de vento, vão fazer ali a sua manobra para se manter nessa corrente de vento e vão tanto conseguir atingir determinada altitude e se manter no ar, quanto também não vai haver tanto gasto de energia. Também esse tipo de voo também ele é bastante utilizado por essas aves para caçar, como elas se alimentam de crustáceos e peixes, né, que estão dispersos no ambiente marinho. Então esse movimento, eles vão fazer esse movimento aí, vão chegar próximo à água, enfiar o bico, pegar o alimento e subir. Esse movimento aí. Bom, nós temos também uma mescla entre o voo batido e o planelho, que é chamado de voo batido alternado com planelho. As aves que utilizam esse voo vão ser aves relativamente médias, vão pesar mais de 140 gramas. Vão ser bem que vão alternar entre esses dois aqui, entre o voo batido e o voo com planelho. Vai ser utilizado também para ganhar grande altitude e para que não haja grande gasto de energia. Existem dois representantes para esse tipo de voo. Foi o que eu trouxe aqui, que é o pica-pau do campo e o pombo. Bom, o pica-pau do campo vai utilizar esse voo na seguinte estratégia. Ele vai bater as asas, vai fechar próximo ao corpo e vai se projetar para cima. Isso na horizontal. Ele vai se projetar para cima, vai ganhar altitude e velocidade e dessa forma não vai haver muito gasto de energia. Já o pombo, ele vai fazer a seguinte manobra. Ele vai planar, também vai estar na horizontal, semelhante ao pica-pau, mas ele vai se projetar para frente, quase que para baixo. Nesse movimento, ele bate as asas, mas ele não aproxima do corpo. Ele continua com as asas abertas, então ele bate e plana, bate e plana. Ele vai fazer esse movimento para se manter no ar, para atingir ali determinada altitude, e com esse movimento não vai haver gasto de energia tão grande assim, como seria se fosse batendo as asas. Bom, e é isso. O voo das aves é um dos fenômenos mais incríveis do reino animal. Existem inúmeras maneiras e técnicas das quais as aves utilizam para satisfazer e auxiliar nas suas atividades definidamente específicas, seja ela locomoção, seja ela caça, ou seja ela até mesmo a fuga de predadores. Enfim, qualquer atividade que necessite a ação de voar. Uma das principais diferenças entre essas técnicas está em definir se o voo é ativo ou passivo. Tais classificações estão relacionadas intimamente com a quantidade de energia gasta durante essa atividade. No caso do voo ativo, ou seja, batendo as asas, as aves elas utilizam a força do movimento para a frente para quebrar a pressão e assim conseguir quebrar a resistência do ar, e vai acabar impulsionando com esse movimento, impulsionando elas para cima. No caso do voo passivo, ou seja, no voo planado, são utilizadas as forças das correntes de ar quente ascendentes presentes na nossa atmosfera. No caso do voo planado, as aves elas irão consumir um número menor de energia, porém, com o decorrer do tempo, dentro dessa corrente, elas vão perdendo velocidade e altitude, porém pode ser renovada na medida que a ave ela consegue mudar de direção e assim adentrar em outra corrente. É importante ressaltar que nem sempre será voo ativo e nem sempre será voo passivo. Vai depender da situação, da circunstância e da necessidade
que a ave enfrenta ou que ela deseja fazer. Apesar das vantagens que o voo possa ter, muitas aves perderam essa capacidade. Geralmente, em locais onde a abundância de alimento e a falta de predadores não exigia necessariamente que essas aves voassem, visto que tudo que elas queriam, os passes essenciais para a sobrevivência, estavam muito próximas, então elas não sentiam a necessidade de voar. Outras aves elas optaram pela força e pela velocidade no solo, que são as corredoras, que a gente tem exemplos clássicos, que são os avestruzes e as emas.